Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas-Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, hoje vai ser um papo um pouquinho diferente, né, Marcelo? Hoje a mesa tá reforçada porque o papo vai ser pesado, hein, Carol? Sabe por quê? Nosso convidado de hoje tem 35 anos de experiência como executivo e empresário, sendo mais de 18 anos, galera, como CEO de grandes empresas. Ele é especialista em gestão, finanças, marketing, cultura e controladoria. Mais de 25 mil pessoas foram impactadas por seus treinamentos e mais de 4 mil empresas foram atendidas através da sua consultoria Capital Upgrade. Hoje chegou a nossa vez de aprender muito, mas muito sobre gestão, cultura e liderança com um dos maiores empresários do Brasil. Hoje é pra gente grande, hein, Carol? Hoje é pra gente grande daquele jeito. Quem é ele, Vamos Marcelo? chamar? Chama pra nós. Seja muito bem-vindo. Lázaro do Carmo. E aí, gente? Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Espero retribuir tanta generosidade. Vamos bater um papo legal agora. Inclusive, a gente sabe que a gente tá aqui falando de marketing digital, mas você é um executivo do mundo offline, né? Tem uma trajetória muito grande aí de sucesso. Começou uma ascensão desde cedo, tem um perfil intraempreendedor. E a gente queria entender, antes de a gente bater um papo mais lá pra frente de negócios, se você sempre teve esse perfil empreendedor ou foi algo que foi sendo desenvolvido ao longo da vida? Cara, eu acho que foi algo que foi acontecendo na minha vida. Se tem uma coisa que eu sempre fiz na vida é ser intencional. Eu nasci lá na periferia de Belo Horizonte, eu sabia que ali não era meu lugar e eu fui intencional com toda a minha formação, com tudo na minha vida. Mas isso foi acontecendo, né? Acredite, até os 18 anos de idade eu era um jovem extremamente tímido. É, mentira. É verdade. Não parece, né? Andava de cabeça baixa, mal falava, autoestima no pé. E aí as coisas foram acontecendo. Eu acho que na medida que eu fui me realizando, fui descobrindo aquilo que eu era bom, que era mover gente, tirar o melhor de gente e botar foco e determinação em tudo que eu fazia. Aí as coisas foram acontecendo, foi transformando. Eu brinco que até uns 22, 23 anos de idade, eu era um besta motivada. Aí o que é besta motivada? É o cara que tinha uma motivação enorme, mas não tinha muito rumo. E depois as coisas aconteceram. Lázaro, e você começou a sua carreira como vendedor e em 13 anos você virou CEO, né? A gente fica curioso pra saber porque é uma ascensão, assim, que eu acho que muita gente que assiste aqui tem vontade de entender ou ao menos sonha com isso. Então, o que você fez pra alcançar um cargo desse patamar, mas também o que você deixou de fazer? Legal. É isso aí. Vamos lá, né? Até porque para cada escolha é uma renúncia. Sim. Entendeu? Então, assim, aquilo que eu falei no começo aqui, eu sempre fui muito intencional. E eu sabia, eu entrei como propagandista vendedor, e eu sabia que para eu ser um supervisor distrital, eu tinha que ser o melhor propagandista vendedor. Porque você não vai mudar de nível se você não for o número 1 no nível que você está. É lei da vida, isso nos anos 90. Então, eu me dedicava ao máximo, eu passava horas da minha vida estudando medicamento, bula de remédio, manual de produto, de antipertensivo para ser o melhor propagandista. Que eu queria ser o melhor supervisor. Isso aconteceu em um ano de empresa na Sanofi. E aí eu era o melhor supervisor, eu queria ser o melhor gerente regional, gerente distrital. Para ser o gerente distrital, aí eu tinha que ser o melhor supervisor. Aí eu comecei a me aperfeiçoar muito na área de gente, gestão, e descobri que um dos maiores talentos que a gente tem, que não aprende na escola, é saber liderar pelo exemplo e mover as pessoas. Fazer com que as pessoas desempenhem o melhor resultado para elas mesmas e, consequentemente, para você. E isso foi acontecendo na área de vendas dentro da companhia, né? Até chegar a um ponto que eu fui fazer uma apresentação, e está até no meu livro isso, eu fiz uma apresentação de um produto antipertensivo, quando eu desci do palco, o Hélio Anastácio, que era o presidente da empresa na época, hoje meu amigo, se o Hélio vê isso aqui, abraço Hélio, seu fã eterno, o Hélio chegou perto de mim e falou: garoto, estou impressionado com você. Bicho, você fala bem demais e você toca as pessoas, você prende a atenção. O que você quer ser quando crescer? Eu falei: eu quero ser um presidente de empresa igual a você. Só que eu não quero sua cadeira. Ele falou: óbvio que não, eu tenho 50, tu tem 20 e pouco, tu não vai chegar aqui. Só que você precisa ter uma preparação. Eu falei: Hélio, inclusive, Hélio, eu vou fazer administração de empresa. Por quê? Porque eu não sou formado em administração de empresa. Ele virou e falou assim: não. O topo da pirâmide, a gente quer gente culturalmente preparada. Os técnicos ficam no C-level, diretoria. Se você quer ser o número 1, o número 1 tem que ser gente que move gente que tira o melhor de gente. Você tem que saber liderar esse negócio. Esse é o caminho. E a partir de agora, essa educação é nossa. Ele falou comigo no final de semana. Isso era um evento da Sanofi numa sexta. Na segunda, o Bai Sankil, que era o diretor RH, me ligou.
você está matriculado na Fundação Getúlio Vargas para fazer marketing internacional. Aí me colocou num negócio chamado Star Club International, que eu fazia todos os cursos da empresa mundial, estava em 140 países. E aí, meu irmão, foi assim, bum, 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 bum. E isso na carreira executiva. Só que em paralelo a isso, eu já tinha minhas empresas. Em paralelo, eu tinha Lava Jato, eu tinha confecção. Eu sempre fui aquele cara que eu pensava assim... Lava rápido, né? Lava rápido. Pegou, né? Assim, eu sempre fui aquele cara que eu pensei assim, o meu dinheiro como executivo eu sustento e o dinheiro que eu gerar na minha empresa me deixa rico. Aí eu comprava, vendia carro e as coisas foram acontecendo. Logo em seguida, Natura, 2 anos Brasil, 2 anos Argentina. Logo em seguida, um headhunter me procurou para assumir a presidência de 2 empresas no Brasil, e era a Hidrogen e a Jequiti, que era do Silvio. Logo depois virei vice-presidente e tal. Quais foram as renúncias? Eu troquei todos os prazeres de curto prazo pela vida que eu tenho hoje. Que não só hoje. Pela vida que eu tinha já aos 30 anos. Isso tudo aconteceu, eu tinha 20 e pouco. Aos 30 anos eu já era super bem sucedido com dinheiro, eu já não fazia conta mais. Eu já podia comprar tudo que eu queria. Ter os carros que eu queria na época, ter a casa que eu queria, o apartamento que eu queria. As coisas aconteceram muito rápido. Nesse desenrolar das coisas. E eu fui descobrindo que o importante, e é um erro de hoje eu vejo muito, não é ganhar dinheiro. É fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro ganha uma vez só. Quem faz, faz sempre. Então, foca no processo e foca na metodologia que você tem que fazer. Ganhar é um jogo de sorte. Quem gosta de ganhar dinheiro é aquele cara que gosta do atalho. Aquele cara que quer as coisas fáceis. E não existe nada fácil no mundo. Eu sou um cara do offline, da indústria, chão de fábrica, setup de máquina, entender processo, mecanismo, né? Então, assim, não é simples. Mas dá certo. Você tem que ter um pouquinho de paciência, que tudo tem seu tempo. Experiência requer maturidade, profundidade e longevidade. Você lê uma informação, você estuda ela, ela vira conhecimento. Só conhecimento também, sem exercitar, não serve para nada. E você exercita esse conhecimento, ele vira experiência e sabedoria. Aí você monetiza e gera resultado. Tudo que é rápido demais vai ter vida curta. Olha, já então, esse foi o KiwiCast de hoje. Excelente. Aproveita e já se inscreve nesse canal se você não tá inscrito, mas isso é sério, isso é sério. Olha o nível de conteúdo que a gente tá trazendo aqui pra vocês. Então, por favor. A gente fica muito feliz de bater papos assim, que trazem um pouco mais de consciência, não só às vezes sobre o mundo empresarial, mas sobre a vida, né? Que são lições que a gente pode tirar, que a gente aplica em um lugar, mas às vezes da forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras, né? Eu não diferencio minha vida pessoal da minha vida profissional. Eu faço gestão da minha vida pessoal. Eu faço gestão da minha vida amorosa. Eu faço gestão do relacionamento com os meus filhos. Eu faço gestão de tudo. Eu sou intencional. Eu nunca vou chegar para você e falar, Marcelo, desculpa, eu falei sem querer. Se eu falei, foi por querer. E a gente percebeu um pouco disso nos bastidores ali. Já no almoço, no offcast, já dá pra perceber o seu perfil. Agora, um fato curioso da sua trajetória é que você teve uma carreira de 7 anos ao lado do Silvio Santos, que é um dos maiores nomes aí do Brasil, uma das pessoas mais importantes. E aí fica a curiosidade, né? Quais foram os aprendizados que você tirou desse período ali ao lado de e você era o braço direito, né? De um dos maiores empresários do país. Vou contar para você o seguinte, o que o Silvio me ensinou? Nada de gestão, nada de governança, nada de cultura, mas ele me ensinou uma coisa. Respeite as pessoas e saiba correr risco. Porque o Silvio era um cara que respeitava muito o ser humano e honesto, graus 300, pelo menos nos 7 anos que a gente estava junto, impossível falar mal desse cara, e corria risco. Quando o Pan-Americano quebrou, ele falou, nós vamos resolver o problema. 4 bi de problema, rapaz. Eu assinava, era responsável legal do grupo. Não dormia à noite. E ele sorrindo, falou, não, fica tranquilo, nós vamos dar um jeito, vamos sorrir aqui. Eu falei, rapaz, onde esse homem tem tanta autoconfiança? E eu, na dúvida, né? Falei, não, nós vamos resolver, nós vamos. Não vai ser tão simples. E eu cheguei perto dele e falei, Silvio, o negócio é o seguinte, o banco quebrando, o fundo garantidor vai cobrir tanto e você vai pagar 1 bilhão dos 4 bi. Ele falou, não, ninguém vai fazer isso. Eu não vou deixar o banco quebrar. Eu vou dar meus bens em garantia. Eu falei, Silvio, mas você tem muito mais do que 4 bi. Ele falou, não interessa. Ninguém vai perder um emprego por minha causa. Então tá vendo que esse negócio de respeitar as pessoas? O erro foi meu de ter colocado um gestor ruim no banco. Então você me desculpa, né, que eu vou assumir tudo. Nenhuma família vai passar dificuldade por incompetência minha. Então esse tipo de coisa, cara, não se aprende. Você falou uma coisa certa. Vida é um período de tempo entre nascimento e morte. Eu repito isso sempre. Você nasce, vive e morre. O que diferencia a gente? O que você faz nesse período de tempo. E não estou falando de fazer dinheiro, não. As pessoas hoje só ficam falando de dinheiro, do dinheiro. Outro dia me apresentaram um cara me ligou e falou, cara, eu queria te apresentar um amigo meu, super, muito bem sucedido. O cara é altamente bem sucedido. Eu fui conhecer o cara, um medíocre, ele só tinha dinheiro. Ser bem sucedido, ter sucesso,
não quer dizer só dinheiro. Dinheiro é uma consequência do sucesso. É uma consequência de tudo aquilo que você faz com prazer que pode dar certo. Mas não é só isso. E as pessoas confundem isso. Entendeu? Cara, Madre Teresa de Calcutá, uma das pessoas que eu admiro, porque ela administrava um hospital com pulso de ferro e ela pesava 50 e poucos quilos e era uma freira. Mas na hora que ela era CEO do hospital, ela era fenomenal. Entendeu? E ela estava ali por dinheiro. E tinha um sucesso enorme. Então eu conheço um monte de... Eu dou aula no MBA da PUC Rio Grande do Sul. Né? Vou lá uma vez por ano, gravo minhas aulas. Está cheio de professor com muito sucesso lá dentro, mas não fez dinheiro. Mas em termos de conhecimento, de aprendizado, eu falo cultura, eu falo, poxa, essa pessoa é realizada. Então é isso. Legal. A gente tem que fazer essas trocas e a gente tem que entender que tem um processo na vida e você tem que realizar ele neste período, enquanto não morre, porque a gente vai morrer um dia. Quanto tempo você ficou trabalhando com o Silvio? 7 anos. 7 anos. 7 anos com o Silvio. Eu imagino que essa experiência que você teve com ele lá te deu um background pra muita coisa depois que você saiu de lá. Inclusive pra ser conselheiro de grandes empresas. Total. É assim, vamos lá. Eu já era um cara pronto quando eu fui trabalhar com o Silvio, porque senão eu não me contratar para ser presidente. Quem vai pegar um cara despreparado para ser presidente? Eu já era preparado. Tava com 37 anos de idade, mas já tinha estrada pra caramba e já era reconhecido no mercado. Por isso que quem me achou não foi ele, quem me achou foi um headhunter. E o headhunter faz o quê? Caça talento. Entendeu? O talento acquisition, né? Então, eu fiquei os 7 anos aí com ele. E o que eu aprendi muito? O que foi muito, cara? Esse tipo de coisa. E o reconhecimento veio como? O Silvio uma vez falou pro jornalista da Veja que eu era o cara que tinha dado mais dinheiro pra ele na vida dele. 50 anos o cara que deu mais dinheiro pra ele. Eu virei capa da Veja. Por quê? Porque ele falou. Então, não tenho muito o que falar. Também foram 7 anos sem férias, tá? Eu tive 20 dias de férias e 7 anos. Porque tem gente aí que acha que, né, tem qualidade de vida. Não. E eu tinha qualidade de vida. Qualidade de vida é você amar o que faz. Você ser realizado com aquilo. E você ter motivo para sair da cama. Você quer saber se você tem qualidade de vida? Procura saber se você tem crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. E resumindo isso tudo, é um motivo pelo qual você acorda todo dia bem. Isso é qualidade de vida. Sim. Isso é prazer. Qualidade de vida é prazer. Entendeu? Então é isso. Eu sinto prazer no caos. Parece esquizofrênico, né? Mas você consegue reinar no caos. Caos é o meu melhor território. Legal. Muitas pessoas, inclusive, não fazem ideia do que um conselheiro faz, do que é ser um conselheiro. A gente tem o privilégio de trabalhar na QIFI e entendemos, assim, que se trata de um cargo de muita responsabilidade. Então, para quem está assistindo e ouvindo aqui e não faz ideia do que isso seja, o que um conselheiro faz e como que faz para ser um conselheiro, né? Qual que é o step by step Você disso? Tocou no assunto, porque hoje em dia todo mundo banalizou a profissão de conselheiro. O cara faz um curso lá na IBGC, faz não sei aonde, sou conselheiro. Cara, primeiro, um conselheiro para mim já tem que ter sido presidente da empresa ou dono da empresa dele. Você não pode queimar etapa. Você não pode ser um gerente qualquer e vai virar conselheiro de quê? Então você tem que ter mais etapa. Eu só virei conselheiro quando eu já era CEO. Eu já era CEO, aí eu fui ser conselheiro da liderança e capitalização. E o papel do conselheiro? Dar suporte e direção para a empresa, cobrar o presidente da empresa, cobrar o dono, cobrar o CEO. Eu sou presidente do conselho, do Grupo Bom Pastor, sou conselheiro do time do Curitiba, sou conselheiro da Logplace, sou conselheiro da Febracis, sou conselheiro da Rede Farmácia São João. Eu sento em 5 cadeiras de conselho. E os conselheiros que sentam comigo nessas cadeiras de conselho é gente altamente preparada. Você quer ser um bom conselheiro? Primeiro seja um bom vendedor, um bom supervisor, um bom gerente, um bom diretor e um bom presidente de empresa. E eu sou contra queimar essas etapas. Hoje em dia tem um monte. Outro dia eu estava pensando, cara, você é conselheiro, mas peraí, o que tu fez da vida? Não, cara, estudou e tal, leu os negócios, aí ele fez alguma coisinha e virou conselheiro de outros. Tudo bem, ele está ajudando alguém, mas ele não é um conselheiro. Tem 2 tipos de conselheiro, o consultivo e o conselheiro de administração de board. Que, inclusive, você quando é conselheiro de administração, você senta na cadeira, se a empresa quebrar, tu perde seu patrimônio. Tu assina. Tu corre o risco junto com o empresário. Eu, no Silvio Santos, eu fui membro do conselho. E fui conselheiro de família por muito tempo para ajudar as famílias a tomarem a melhor decisão. Então, para você aconselhar, você tem que ter estrada. Ninguém pode te guiar por caminhos que não percorreram. E o que eu vejo hoje é um monte de gente guiando a pessoa por um caminho que ele nunca fez. Primeira coisa, você vai contratar um conselheiro para te ajudar a ter sucesso. E o conselheiro é pobre? Não. Aí que está alguma coisa errada. Você está contratando o cara para o cara ajudar a sua empresa a ter sucesso. E ele não tem. Ele nunca teve. Ele está ali precisando do dinheirinho. E eu, bicho, eu não contrato. A mesma coisa o CEO. Vou contratar um presidente de empresa. O cara tem que ser bem sucedido.
Se não for bem sucedido, eu não contrato. Tem que ter uma justificativa para ele não estar bem sucedido. Por quê? Porque é gente muito séria. O que você precisa fazer para ser conselheiro, turma? Seja muito bom naquilo que você faz e respeite o processo. Legal. Seja bom naquilo que você faz e respeite o processo. Quando você chegar no topo, o conselheiro, né, o presidente do conselho, ele está acima do topo da pirâmide. É ele que cobra o presidente da empresa. É ele que cobra a governança para os donos da empresa. Tem uma empresa agora aqui do Sul que fatura 2 bi. Ela estava me ligando para eu ajudar os filhos dos donos a serem conselheiros. Eles vão sair da operação, vão ser conselheiros, e eu vou ficar com eles 6 meses mostrando qual que é o papel do conselheiro dentro da corporação. E eu acho assim, né? Outro dia eu falei num podcast, eu esqueci o nome, que tem muito executivo que ganha muito dinheiro. Aí me xingaram, mas você está falando de exceção, tudo na vida é exceção. Vocês estarem aqui é exceção. Eu estar aqui é exceção. Você ser conselheiro de empresa, você é exceção. Uhum. Você ganhar 20 milhões por ano como executivo, sem ser dono da empresa, é óbvio que é exceção. Mas tem muita gente que ganha 20 milhões, 10 milhões, 50 milhões como conselheiro de empresa. Mas é exceção. É. Esse é o jogo. Dica é, seja muito bom naquilo que você faz, respeite o processo que tu chega lá. Seja intencional. Não deixa a vida te levar. O único que ganha a vida, deixando a vida levar ele é o Zeca Pagodinho. É verdade, hein? Né? Então não deixa a vida levar. Seja intencional. Vocês dois são super jovens. Daqui 20 anos, você vai ser tudo aquilo que você colocar em intensidade hoje. Forte. Perfeito. Se você legal, deixar né? raso, vai ser raso, irmão. Razão. São 35 anos de negócio, 35 anos de experiência no mundo dos negócios. Sim. Imagino que tem muitos aprendizados pra gente tirar daqui, e um deles que a gente gosta muito de falar e que é totalmente aplicável ao mercado digital é a liderança. Sempre. Então hoje nós temos empreendedores digitais que começaram, o mercado está se profissionalizando, então a gente vê as primeiras equipes realmente bem estruturadas surgindo, e um dos grandes papéis do empreendedor é ser um bom líder e levar a sua equipe para o caminho do sucesso, né? Então se a gente pudesse hoje, né, trazer, dentro da sua experiência nesses 35 anos de negócio, quais são talvez os 3 pilares de um líder de sucesso que a gente pudesse transmitir para o empreendedor digital que está começando hoje, para ele aplicar já no negócio dele? Não vai dar para ser só 3, vai ser mais. Eu Manda lembro o pra seguinte, Lázaro, você é do digital? Não, eu caí no digital. Hoje eu acabo sendo, né? Aham. Eu acabo sendo, mas eu caí no digital. Eu fui o off a vida inteira, recentemente eu caí. Um bom líder. Primeiro, o quesito número 1 de um bom líder, mas número 1, sem esse você não tem sucesso. Respeitar as pessoas. Saber que ninguém é melhor do que ninguém. Você está momentaneamente melhor ou momentaneamente pior. E saber que você é ignorante em alguma coisa. Eu tenho 35 anos em gestão. Gestão eu sei muito, irmão. Você pode discutir comigo finanças, supply chain, qualquer coisa na área de gestão, cultura. Muito, porque eu faço isso há 35 anos. Lá, você é inteligente? Não, só não sou burro, né? Porque depois de 35 anos de idade, eu tenho que saber que se eu não souber, eu tenho um problema. Entendeu? Aí eu seria burro. Então, isso eu sei. Mas eu sei também que tem um monte de skills do digital que vocês dois sabem mais do que eu. Eu tenho certeza absoluta disso. E eu vou ter que aprender com você. Aí, mas você vai aprender com o cara de 29 anos de idade? Vou, porque você tem algum skill que eu não tenho. Então, respeito. Segundo, um bom líder tem que ter conhecimento. Uma mentira que te diz, não, você não precisa conhecer, você bota gente melhor do que você. Se você colocar gente muito melhor que você e você não dominar o seu assunto, mesmo que seja na empresa digital, qualquer que seja, você vai ser traído. As pessoas vão te enganar. Porque a partir do momento que você é ignorante em um assunto, qualquer tema sobre aquele assunto, você toma como verdade. É igual fake news. Você é ignorante em algum assunto, o cara solta o fake news, você acredita nele. Então, o primeiro deles é esse lance de você respeitar o ser humano. O segundo lance é que um bom líder ele tem que ter conhecimento profundo sobre aquilo que ele lidera. As pessoas só podem te guiar para o caminho que já percorreram. E o terceiro ponto, que tem muito mais que isso, mas você me pediu 3, né, é o exemplo. Não adianta eu pedir para você fazer alguma coisa sendo que eu não faça. É o que eu faço com meus filhos. Entendeu? Eu quero que os meus filhos tenham orgulho do pai dele por uma série de coisas que não seja o dinheiro. Por uma série de coisas que vai muito além da condição econômica. Né? Então, você tem que dar exemplo. Você quer que seu funcionário chegue cedo? Chegue cedo. Você quer que seu funcionário fique até tarde trabalhando com você? Mostra para ele que você... Você quer que seu funcionário seja engajado? Engaje. Se você não fizer isso, não vai ser, irmão. Não vai ser. Você me desculpa, não vai ser. É porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Na vida. Lembra, isso tudo que a gente está falando, liderança não é só no mercado digital, liderança não é só na empresa, liderança é na vida, liderança é no esporte, liderança é na família. E que na família, quem você respeita mais? Aquele que nos momentos difíceis sabe tomar a decisão. E o cara no momento difícil, para ele saber tomar a decisão, ele tem que ter conhecimento.
todo conhecimento sem, toda tomada de decisão sem conhecimento é burrice, é suicídio. Então como que você fala que um bom líder, você pode saber um pouco de cada coisa? Não pode, irmão. Você vai liderar uma empresa de alimentos, seja bom na cadeia de supply chain de alimentos, seja bom de finanças. Vou liderar uma empresa de marketing digital, seja bom no marketing digital, mas seja bom em todos os processos que envolvem marketing digital, seja bom nos back-office que envolvem marketing digital. Esse é o segredo do sucesso. Isso requer tempo. Não aprende 2 dias, não aprende lendo livros. Por quê? E nem vendo podcast. Podcast vai te estimular a conhecer mais. Sabe o que esses caras estão aprendendo aqui comigo? Só uma pílula. Agora, depois disso, você vai ter que dedicar anos da sua vida para você ficar melhor do que eu. Né? Então, tá vendo como é um processo para a vida? É verdade. Você tem que fazer gestão da sua vida, ó, 30, 28, com isso. Legal. Inclusive, é muito engraçado de observar, na verdade é curioso, de observar que muitas pessoas que vêm aqui ascenderam no digital agora, e agora que eles estão começando a lidar com esses desafios de gestão, de liderança. Você trouxe aí 3 pilares fundamentais para ser um bom líder. Mas falando de gestão, o que que você enxerga que, principalmente uma pessoa que começou uma empresa agora, uma empresa digital, vamos colocar aqui para o nosso universo, precisa se atentar para fazer uma boa gestão dessa empresa que está nascendo? Até porque de uns anos para cá eu acredito que esteja nascendo muito mais empresa no digital do que no off. Sim. Eu acredito muito. E aí, vou te falar você que acabou de criar uma empresa do marketing digital, geralmente era eu chefe de mim mesmo. Depois eu chefe de 1, depois eu líder de 2, é mais ou menos assim, né? E não tem nada errado com isso. Por quê? Porque primeiro vem o progresso, depois vem a ordem. Ordem na frente do progresso só na bandeira do Brasil. Geralmente você vem o progresso e depois é a ordem. Então você que está aprendendo, lembra o seguinte, você só não pode perder o ponto aonde o seu progresso, ele seja tão grande o suficiente que o alicerce não suporta ele. Ele vai ser tão pesado que o alicerce não vai suportar, aí tu vai morrer de sucesso. Tu vai morrer de progresso, que acontece. Você perde controle, tal. É muito normal que um ser humano que nunca teve dinheiro, quando ele começa a ter, ele começa a gastar demais. Ele começa a fazer coisas que não precisa, ele começa a querer parecer mais do que ser. E então não toma esse caminho. Agora, pensa o seguinte, gestão, governança e cultura é rotina produtiva. Comece a estabelecer caminhos e processos e sigam ele. A rotina produtiva é a mãe de toda empresa bem-sucedida. Tá? A rotina produtiva, se transformar dias ocupados em dias produtivos, é o segredo para a pessoa física, para o CNPJ e para o CPF. Em tudo na vida. Frequência e sequência com profundidade. Outro dia meu filho falou comigo, falou, pai, o que eu preciso fazer para ser igual a você? Eu falei, olha, nascendo na casa que você nasceu, estudando onde você estuda, você vai precisar fazer um monte de coisa para ser melhor do que eu. Você tem que superar. Pô, mas você está cobrando ele demais. Não, cara, o terreno dele é mais fértil. Eu nasci na terra seca. Ele está nascendo na terra adubada. Agora, ele tem que respeitar o processo. Não tem jeito, não tem atalho, né? Não tem atalho. Atalho só tinha na política e a maioria deles estão presos. Alguns, né? Você já passou por algum desafio, assim, na construção da sua trajetória, onde respeitar o processo foi uma questão pra você? Eu respeitei o processo a vida inteira, controlando a minha ansiedade, porque eu sou o cara que eu gosto de tudo muito rápido. É tão difícil de esperar. Pois é. É tão difícil de esperar. Eu sou um cara ansioso. Só de você ver eu falando, você sabe que eu sou ansioso. Porra, mas eu ter que brecar e falar assim, cara... Porra, eu já tive em processos para assumir a presidência da empresa fora do Brasil. Eu e um outro cara. E chegaram perto de mim e falaram assim, sabe o que é? Esse cara tem mais experiência que você, ele é 5 anos mais velho que você, ele tem uma formação melhor que você, ele vai ter que ir, não você. Aquilo para mim foi uma derrota brutal. Já aconteceu uma vez, uma empresa que faturava... Eu tinha 40 anos já nessa época, 41. Uma empresa que faturava 70 bilhões. Estava precisando de um presidente. E eu fiz o processo. Com a família que era acionista, com o Red Hunter, com todo mundo. E no final, eu escutei assim, essa cadeira era um pouco grande para você ainda. Nós estamos pegando um cara que tem 55, 15 anos a mais que você, porque são 66 bilhões. O Grupo Silvio Santos fatura 7. Então, assim, a gente precisa de alguém mais parrudo que você. Pô, isso pra mim foi a morte, né, cara? Eu falei, eu me achava um semideus. Pô, 40, fera, sou o topo aqui, todo mundo me reconhece. E eu descobri que tinha gente melhor. Sempre tem alguém melhor que você em algum momento, ou para aquela determinada cadeira. Aquele lugar não era meu. Então esse negócio de controlar a ansiedade
de respeitar o processo, é uma questão de maturidade. E maturidade, às vezes, não tem nada a ver com a idade, não. Tem tanta gente madura aos 25 e tanto idiota aos 50, né? Então, tem um processo disso, de maturidade. Tudo que eu tô falando, já não viu que vale pra vida pessoal e pra profissional? Com certeza. É tudo igual, cara. Dá pra gerenciar. Inteligência emocional não é pro ser humano, não é pra empresa. Eu não contrato um líder desequilibrado, que grita com o ser humano. Isso é família italiana, eu grito. Porra, vai tomar tarja preta, porra. Vai tomar tarja preta. Imagina, se você não controla suas emoções, como é que você vai liderar uma equipe? Se você não controla você mesmo. Como é que você vai querer que alguém faça do quilo que precisa, sendo que no momento difícil você espanou, desequilibrou, perdeu o seu controle emocional? Esquece. Inclusive, aproveitando que a gente entrou aqui, você tocou nesse ponto de equipe e liderança, você acredita que a cultura de uma empresa ela é reflexo da liderança? 100%. Começa com o dono, começa com o CEO e vai para... Cultura nada mais é do que tudo aquilo que acontece na empresa sem que os líderes precisem estar olhando. Por quê? Porque o hábito, a rotina produtiva, focada num único resultado, focado num planejamento estratégico, focado numa meta, ele faz com que as pessoas tenham um processo osmótico, assim, ó. Ele acorda de manhã e sai fazendo o que tem de fazer todos os dias. Por quê? Porque ela está engajada com o que tem de ser feito para chegar naquele lugar. O cara quer comprar uma casa de praia. Aí ele ganha 100 mil reais por mês. Ganha 20 mil reais por mês. Se ele guardar 5 mil, ele vai demorar X tempo. Se ele guardar 10, ele vai demorar tempo. Ou se ele trouxer um dinheiro novo, ele vai comprar mais rápido. E ele começa a fazer o quê? Ele começa a criar uma rotina aonde ele consiga salvar aquele dinheiro para ele comprar aquele negócio no final do ano. É a mesma coisa quando você tem uma meia empresa. Eu quero faturar 100 milhões de reais. O que eu tenho que fazer? 365 dias por ano para chegar no final do ano com 100 milhões de reais. Eu não posso simplesmente acordar e sair igual uma besta motivada fazendo as coisas. Sim. Agora sim, vamos lá. A gente tem hoje o privilégio de trabalhar na KiwiFi, como a Carol disse, que é um ambiente corporativo e super jovem, que está totalmente inserido no digital, mas a gente consegue ver os traços do mundo corporativo tradicional, e inclusive essa questão da cultura na KiwiFi é o que a gente brinca, né? Porque é uma cultura muito enraizada e muito disso é reflexo do líder. Mas aí me surge o questionamento, beleza, a gente tem um líder hoje, os nossos líderes, o nosso CEO, o nosso diretor de operações são pessoas que inspiram o nosso time, e naturalmente a gente trabalha também pela visão deles, mas não existem ações específicas que podem ser trazidas com o intuito de fortalecer a cultura, ou vai ser sempre somente um reflexo do líder? Não, vamos lá. É um reflexo do time. A cultura, ela nasce no líder e ela permeia toda a corporação. E ela é um reflexo de quê? Do ambiente de trabalho bem sucedido, de o cara de meritocracia. Você falou uma coisa aí que eu escuto muito. Apesar da gente trabalhar no ambiente digital, a gente também entende das empresas. É igual, irmão. O ambiente digital é uma empresa. Qual a diferença do banco para o ambiente digital? Qual a diferença da indústria para o ambiente digital, meu amigo? Tu tá entrando dinheiro e tá saindo dinheiro. Se entra dinheiro por uma boca que tu vendeu e saiu nas despesas, você tem uma empresa, você precisa de gestão. Se você tem gente, processo e produto, tu tem uma empresa. O digital tem o quê? Tem gente, processo e produto. Então, você me desculpa, não tem diferença nenhuma. É muito normal eu ouvir isso. As pessoas falarem, porque eu sou do digital, eu não preciso da preparação que você teve. Como se fosse uma entidade... Precisa, irmão. Outro dia vi um cara falando, Lázaro, para que um currículo igual você tem? Para que falar 2 línguas? Basta ter 1 milhão de seguidores. Medíocre. Não. Você precisa ser o melhor que você pode ser para atingir seus objetivos. Cultura ninguém tira de ninguém, conhecimento ninguém tira de ninguém, experiência ninguém tira de ninguém. Quem faz dinheiro faz várias vezes, quem ganha, ganha só uma. Lembra, o mercado é digital, mesmo que você venda infoproduto, qualquer coisa, você é uma empresa. Você já foi conselheiro de empresas, e aí dentro da sua trajetória, onde o problema estava na cultura? 90%. E aí, nesse caso, existem ações específicas que você aconselha a empresa a fazer que não seja, sei lá, tirar a liderança? Ou tem que, na maioria das vezes, mudar a liderança? Quando você está com uma empresa que está com resultado ruim há 2, 3 anos, raramente você não troca a liderança, você tem que trocar. Porque um funcionário, um líder, um diretor e um presidente que está numa empresa que está resultado ruim há 5 anos, ele está acomodado com aquele resultado e para aquilo, para ele, fica comum. Tudo que é ruim na sua vida, ele pode ser comum, mas ele não pode ser normal. E um cara que está na empresa fracassada há muito tempo, ele normaliza o que é comum, resultado ruim. Então, geralmente, é assim, ó, de 10 empresas que eu passei para fazer ela gerar resultado, porque hoje o Lázaro também, ele é muito chamado para participar de empresas que estão com resultado ruim e querem ficar com resultado bom.
eu tive de cada 10, eu tive de trocar todo mundo numas 8. E 2 eu deixei 2, 3... A maioria você tem que trocar. Você não muda a cultura sem mudar as pessoas. A cultura da empresa é o reflexo da liderança, é o reflexo do ambiente, é o reflexo das pessoas, do middle manager, do gerente médio. Então é muito difícil você acontecer. Pode acontecer? Pode. Geralmente, se a empresa está com resultado ruim, a cultura é ruim. Não existe resultado ruim com cultura boa. Porque a cultura é tudo aquilo que move a sua empresa para gerar resultado. Se não está gerando resultado, ela está movendo para o lugar errado. Entendeu? É um raciocínio lógico, é matemático isso. E isso requer experiência e ciência. Hoje em dia, todo mundo fala que entende de cultura corporativa. Outro dia eu vi um garoto na internet vendendo um curso e falando que ele era o número 1 da cultura no Brasil. Ele tinha 30 anos, só se foi a mãe dele que elegeu ele. Você me desculpa, um cara para ficar bom de cultura. Eu não me declaro número 1 e olha que eu faço transformação corporativa. Para fazer transformação você tem que trocar a cultura, eu não me declaro. Estou longe disso. E os papas que tem aí? E os caras, é igual o cara falou, eu sou o número 1 da publicidade brasileira. E o Nizam? E o Washington? E aí? O Justus? E aí? Você é o número 1 da publicidade brasileira? Sua mãe te titulou. Então, assim, tudo isso requer um processo. Não dá para ter resultado bom sem cultura boa. E não dá para ter cultura boa sem gente boa. Né? Gente, processo, produto. E gente é o fator central de qualquer resultado, de qualquer empresa. Demore a achar a pessoa certa. Mas ache. Achou a pessoa errada, tire logo. Cada um tem o incompetente que tolera. Entendeu? É um das dificuldades também da pessoa que está formando equipe na empresa que eles trazem recorrente pra gente, né? O mundo depois da pandemia, ele virou muito home office, né? E o home office, ele funciona muito para uma série de cadeiras. Para o marketing digital tem um monte de coisa que funciona no home office. Mas você não vai achar um presidente de home office. Aquele cara que você quer, por exemplo, se eu fosse o CEO da QIFI aqui, e eu quisesse preparar um sucessor como CEO, um diretor, esse cara não ia estar na casa dele. Esse cara tem que estar dentro da empresa, transpirando a empresa e vendo as pessoas, sentindo a temperatura das pessoas, acompanhando a liderança do líder, a trajetória, movendo gente. Você não faz isso de pantufa. Existe 2 tipos de conhecimento da sabedoria alheia, que é aquele que você está dentro da sua casa vendo podcast, você está dentro da sua casa lendo um livro, você está dentro da sua casa aprendendo através do site GPT. E a sabedoria exercitada, que eu pego tudo isso, exercito no dia a dia, eu passo para você, mando você fazer, confiro o seu resultado, checo o seu resultado, te ajudo, te dou a mão, te movo, você olhando para mim aqui agora é muito diferente do que é por Zoom. Nós vamos enfrentar uma grande dificuldade de ter o número 1 das empresas se a gente continuar home office. Inclusive, pensando até nesse lance que você trouxe de gente que faz a empresa, o líder precisa estar presente até para motivar muitas vezes e engajar o time. Como é que você enxerga essa questão de, dentro das empresas que você já trabalhou e aconselhou, time e, sei lá, pessoas desmotivadas? Como resolver essa situação? É um problema muito comum que muitas pessoas, muitos empresários, empreendedores digitais enfrentam, mesmo estando nesse ambiente home office. Como que lida com isso? Demite. Desmotivado? Vai procurar motivação em outro lugar. Eu promovo a libertação. Quem acha que trabalha a escravidão, eu promovo a libertação e a euforia. Demite. Eu só trabalho com gente que quer trabalhar. Gente que tem a mesma mentalidade minha. Mentalidade é um negócio fundamental para ter sucesso. E mentalidade, né, mindset, é diferente de você pensar. Você pode pensar diferente de mim, nós temos a mesma mentalidade. Como é isso? Qual a diferença? A diferença total é o seguinte, que eu posso pensar diferente de você sobre um determinado assunto, mas a mentalidade de onde a gente tem que chegar, o motivo que a gente tem que chegar e o legado que a gente tem que deixar é o mesmo. Isso é mentalidade. Aonde eu quero chegar, o motivo que me leva até lá e o legado que eu quero deixar. E isso a gente pode comungar do mesmo. Só que a gente pode divergir de uma série de assuntos. Eu adoro trabalhar com gente que às vezes pensa diferente de mim e me instiga a pensar mais. Me bota em xeque. Cara, não é assim. Aí nós vamos sentar e discutir. Eu aprendo. É muito legal isso, sabe? O ambiente fica fértil. Agora, mentalidade diferente não dá. Exemplo, você nunca vai colocar um cara de extrema direita politicamente para trabalhar junto com um cara de extrema esquerda ideologicamente. Porque a mentalidade deles é tão diferente que é impossível negociar, é impossível trabalhar junto. Por mais inteligente que eles sejam.
Então, tá vendo? É só isso. Agora, puta, se o cara for de direita e o outro de centrão vai, o de centrão com o de esquerda vai, mas os dois opostos, eles vão gastar mais energia em confronto do que na solução. E quando a gente trabalha junto, a gente tem que botar energia no resultado e não no confronto. Isso desde o início, né? Desde da construção de uma empresa. Desde o D0. Legal. E aí, neste caso, independe do nível. Porque a maioria das coisas que eu falo, tá, gente? Eu tô falando, quando eu tô falando, vou demitir, tô falando de líder que tá pronto. Quando a gente desce para baixo, a gente tem que ajudar essas pessoas a se desenvolverem. Então, às vezes, eu tenho que ser um pouco mais tolerante. Agora, a questão da mentalidade, você é dono de uma loja. Você quer que essa loja seja a maior loja. Você tem que ter uma vendedora que queira a mesma coisa que você. Entendi. Entendeu? Independente do tamanho. Eu sou dono de um carrinho de cachorro-quente, vou colocar um auxiliar lá dentro. Eu quero que ele me ajude a vender o melhor cachorro-quente. Porque eu quero ser a melhor barraquinha de cachorro-quente para eu poder ganhar mais dinheiro no final. O objetivo não é ganhar dinheiro, é ser a melhor barraquinha de cachorro-quente, porque automaticamente, eu sendo a melhor barraquinha de cachorro-quente, eu vou ganhar mais dinheiro. Mentalidade. Perfeito. É porque a gente confunde, né? Pensar com mentalidade. Mentalidade é mais profunda. Né? Tem mais a ver com objetivo, com filosofia de vida. Né? Faz sentido. Entrando um pouco no tópico de desafios, uma coisa que a gente identifica com as gravações que a gente faz, a gente consegue ver padrões dentro do mercado. E o digital ele é um mercado de muita necessidade, a gente já repetiu várias vezes. São pessoas, como a barreira de entrada é baixa, então às vezes são pessoas que não tiveram uma capacitação prévia. E a gente vê muitos desafios de gestão financeira, gestão de processos, gestão de pessoas. Então você, como conselheiro que passa, né, por várias empresas, quais são os principais desafios que você vê os empreendedores brasileiros hoje tendo nas suas operações e que tipo de estratégia você costuma aconselhar para resolver e lidar com esses desafios? Vamos trazer isso para o marketing digital. Boa. Né? Vamos trazer. A gente vai trazer para o marketing digital. Qual que é o principal desafio aqui? Como é um negócio que algumas pessoas, algumas empresas ou alguns CPFs cresceram muito rápido, ele gerou caos na área financeira e na área da entrega e operação. Eu vi outro dia uma menina comentando que ela vendeu X mentorias aí e ela não conseguia entregar. Ela tinha uma demanda maior do que a capacidade dela de entrega. Então, o primeiro passo é monta um plano estratégico para o seu marketing digital. E lembrando que para você crescer, você tem que ter suporte. Quanto mais andar uma casa, um prédio tem que ter, mais alicerce ele tem que ter. E é o mesmo processo, cara. Vou repetir aqui de novo. Tem gente que acha que marketing digital é diferente. Eu já escutei do marketing digital. Nós somos diferentes. Não é, é uma empresa. Então, quanto mais alto é o prédio, mais alicerce ele tem que ter. Mais área financeira tem que ter, mais governança tem que ter, tudo tem que ter. Então, e o primeiro passo para você ter processo é ter gente. Não existe processo sem gente. Você pode ser a empresa mais organizada do mundo. Se você não tiver gente para colocar velocidade no processo, você vira burocrata. Sua empresa não sai do lugar. Vai ficar todo mundo fazendo planilha. Você tem que ter alguém para botar pressão na galera de forma inteligente, de forma respeitosa, para que as coisas andem. Né? Então, passo número 1, vai vender. Sem venda não tem nada. Começou a vender, começa a cuidar do seu caixa. Entrada e saída. Começou a cuidar do caixa, a empresa está ficando grande, começa a fazer relatórios gerenciais. Começa a estabelecer meta e controle de meta. E começa a colocar gente responsável para cada área. Tá? Você precisa de um pescoço para apertar em cada área. Você não precisa de vários e nem de nenhum. Se não tiver nenhum, está errado. Se tiver 10 com a mesma responsabilidade, está errado. Um dos erros que eu vejo acontecer no marketing digital, eu já vi com a gente muito próxima. Eu dou essa tarefa aqui, não dou para você, aí eu encontro com ela ali, eu passo ela para ela também. Vai lá, ajuda ele. Fulana tá fazendo. E começo a dar a mesma tarefa para várias pessoas. O que acontece? As pessoas, em vez de canalizar a energia na mesma direção, eles canalizam a energia em direções diferentes por causa do ego e da vaidade. E tal qual no marketing digital ou em qualquer empresa, a empresa não sai do lugar. Existe hierarquia dentro de uma corporação. Interessa se ela é uma empresa jovem, se ela é uma empresa veloz, se ela é uma empresa mais horizontalizada. Por mais horizontalizado, se você não tem hierarquia de chefia, você tem que ter hierarquia de projeto. Esse projeto é seu. O projeto de apresentar o podcast da QIFI é de vocês. Se der ruim, o problema é de vocês. Se der bom, o bônus é de vocês. Isso parte do zero, independente do tamanho. E apesar, assim, de você ter construído todo o seu sucesso no mercado tradicional, no ambiente físico, o digital apareceu aí na sua vida agora, né, praticamente. Você me achou por causa dele. É verdade. Eu só tô aqui por causa dele, senão eu tava lá na Faria Lima, dentro do escritório, quietinho lá, tava lá no escritório de Alphaville, como eu sempre fiz a vida inteira.
Como é que tem sido essa experiência para você? Quais são os seus projetos hoje no digital? Estou aprendendo. Eu tenho a Capital Upgrade, que é essa empresa de formação que passa também pelo processo digital, apesar de não ser uma empresa digital, mas ela passa, né? Eu estou aprendendo no processo de osmose, estou deixando fluir, sabe? Ah, Lázaro, você tem a briga por seguidores? Esquece. Outro dia um cara falou comigo assim, um grande amigo, que ele tem um sucesso muito grande digital, tem, sei lá, quase 10 milhões de seguidores, né? Ele falou, cara, se você moldar um pouco essa sua firmeza, você é muito duro, então a galera, você é muito duro, você fala muito de decisão, você é muito high, vai ser difícil ter 10 milhões de seguidores. Agora, se você trouxer isso mais para baixo e for mais fofinho, tá? Eu sou fofo, eu acho, entendeu? Aí você vai ter 10 milhões. Eu falei, cara, mas aí deixa de ser eu. Nada pode mudar a minha essência. Nada pode contradizer a minha consciência. Entendeu? E eu tô gostando da história, entendeu? Tanto que eu tô aqui, entendeu? Porra, vocês são super agradáveis, a gente tá batendo um papo, eu aprendo com isso. Mas o digital, vamos falar o seguinte, sou muito sênior de gestão. Muito. No digital eu tô aprendendo. Já aconteceu de gente procurar uma consultoria minha, eu sou sócio de 2, né? E falar assim, eu queria aprender a fazer digital com o Lázaro. Eu falei, rapaz, você escolheu o cara errado. Você escolheu o cara errado, eu não sou esse cara ainda. Pode ser que um dia seja, né? Mas ainda eu não sou esse cara do marketing. Agora não, agora é o seguinte, faz o seguinte, vocês dois fazem o digital botar o dinheiro dentro de casa, o resto deixa comigo. Se o dinheiro bateu na porta de casa, através do digital, o resto é comigo. Ah, não, mas eu quero crescer no varejo tradicional, é comigo. Eu quero crescer na venda direta, é comigo. Eu quero crescer no e-commerce, é comigo. Agora no digital, aí é com vocês, na hora que entrar eu cuido. Mas eu tô curtindo. Que massa. É por isso que eu tô aqui, né? Que legal, E legal. pra gente é super curioso também, porque, como eu disse, a maioria dos empreendedores que passam por aqui são pessoas que não tiveram, muitas vezes, uma experiência prévia com o empreendedorismo e muito menos uma experiência empresarial robusta, onde você lidar com governança, por exemplo. É muito fora da curva do brasileiro médio. Então, falando de desafio, quais são os desafios mesmo que você tá passando no digital? Por quê? Por exemplo, quando a gente ouve isso disso não funciona pra você. O cara fala, não, mas é que se eu tiver 1 milhão em minha cabeça, não, é porque o cara domina a narrativa. Faz parte da linguagem do digital. Só que, claro, né, na cabeça de um empresário, você tá pensando, cara, mas não é só sobre isso. Não é só sobre 1 milhão, tem outras coisas por trás. Então, quais são os desafios que você, Lázaro, tá vivendo nesse mercado? O grande desafio, as pessoas querem que eu seja o que eu não sou. Olha isso, cara. Que curioso isso, Lázaro. As pessoas falam assim, cara... Porra, né? Por exemplo, né? Eu treino muito e tal, né? Aí o cara chama, bicho, você tem que ficar mais de sunga, sem camisa, na frente da câmera. Eu falei, bicho, eu sou empresário, irmão, não sou Google Boy, não, velho. Entendeu? Eu tenho 55 anos de idade. Não, velho, outro dia você tava lá na praia e eu vi, você tem que fazer vídeo de cima, tal, não sei o quê. Teve um dia que eu até tentei, sentei dentro da minha piscina e comecei a fazer, me senti ridículo. Aí eu falei, não vou fazer. O desafio é que como as pessoas sabem o caminho e elas veem o estereótipo do Lázaro, fala assim, cara, se fizer isso, não tem ninguém que faz isso. Com o conhecimento que você tem, isso vai ser. Então, esse é o desafio, de achar uma coisa que não ofenda. Outra coisa, poxa, né, outro dia o cara foi me apresentar no podcast, o bilionário lá, gente, eu não sou bilionário, eu não tenho bilhão. E eu falei. Aí ele interrompeu e falou assim, mas e daí, cara, as pessoas não precisam saber. Eu falei, mas eu não tenho, mano. Eu não vou falar que eu não sou, entendeu? Velho? Não é, cara? Eu não vou falar. Que ele me apresentou como bilionário. Eu falei, rapaz, eu queria ser. Mas aí eu deixo pro Flávio Augusto, eu deixo pro Silvio. Eu não sou bilionário. Eu tenho algumas dezenas de milhões. Eu tenho agora. Eu não sou bilionário. E o cara, aí ele falou, mas não precisa desmentir não, ninguém sabe. Eu falei, mas eu sei. Eu sei. Se eu sei, não me interessa. É o suficiente. Entendeu? Eu não vou falar alguma coisa que a minha consciência vai falar, porra, velho, tu tá blefando. Entendeu? Então esse é um desafio, porque as pessoas acham que isso é normal, essa é a narrativa normal. Exatamente. Outro dia eu falei que, porra, não pode, eu fui na BTFF, sabe aquela feira fitness? Me chamaram lá para podcast e tal, aí eles me perguntaram algumas coisas, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E eu falei, galera, eu acho isso tudo fake e tal, um cara que mente para vender o produto dele, tá errado, né? Gente, teve um monte de gente que me fez comentário assim no meu feed, o cara, Lázaro, deixa o cara fazer o pitch dele, otário é quem compra. Porra, cara, isso me corrói internamente como ser humano. Então essas coisas, que é óbvio que não é todo mundo, né? Porra, você vê um cara do digital muito legal, que, puta, eu gosto dele pra caramba, e só dá conselho bom, pô, Joel J, Caio Carneiro, Paulo Vieira, são meus amigos pessoais, e são super corretos, idôneos, tal, com esse negócio e tal. Então, assim, dificuldade é, eu tenho que ser quem eu sou.
Se agradar bem, se não agradar, não. Conhecimento sobre um assunto específico. Gestão, governança, cultura, marketing, venda, supply chain, tudo isso que vive o mundo do empreendedorismo, eu tenho o suficiente. Se é isso que o cara quer ouvir, tá aí. Outra coisa, a vida é dura. Tá mais pra luta do que pra dança. E eu vou falar a verdade, entendeu? Eu não vou mentir pra você. Carol, siga esses 8 passos e ganhe dezenas de milhões. Eu não vou fazer isso pra você. Eu não vou fazer. Não tem 8 passos para dezenas de milhões. Não tem uma sacada do Lázaro que faça seu negócio crescer 10 vezes. Não tem. Entendeu? Um lançador um tempo atrás montou um lançamento para mim e queria que eu fizesse isso. Que eu falasse assim, eu fiz isso tudo e eu levei X anos. Agora você vai levar 6, porque eu vou te contar como é que faz. Falei, eu não posso fazer isso, velho. O cara não vai levar 6 meses, nem 6 anos, nem 1 ano. O cara vai levar uma vida. Eu levei uma vida. Tem outro caminho? Pode ter um pouco mais rápido, 10%. Não vai ter mais que isso, entendeu? É o processo, né? Sobre transparência Sobre também. transparência. Mas até que eu tenho sentido também que isso está mudando, não tá, turma? Tá. Você está falando, eu estou notando que as pessoas, aquelas que vendiam fumaça, não estão mais vendendo, não estão mais aí, sumiram. O mercado está se profissionalizando. Tá né? acordando. Sumiu, né? Você não vê mais aqueles troços, tal, sumiu, desapareceu. Você não vê mais, virou fumaça mesmo, né? Porque o mercado tá se educando. Eu acho que o KiwiCast é parte disso. Com certeza. A gente está total. aqui trazendo pessoas idôneas como você para mostrar realmente a realidade do mercado. Isso é muito legal. Tem umas pessoas que são do digital e a gente acaba admirando muito, né? Que você vê lá, pô, Natália Beauty. Pô, a menina fazia unha, sobrancelha e tal. Pô, velho, tem que tirar o chapéu, vai. Sim. Tem uma alavancada que você fala assim, como fez? Já não sabe, mas, porra, é bacana, né? Você gerou oportunidade. Eu falo que sucesso é um esporte para poucos. E vocês do digital vieram para popularizar o sucesso. Que legal, né? Sim, Transformar, sim. criar mais gente de sucesso. Porque nunca teve tanta gente fazendo tanto dinheiro em tão curto espaço de tempo na história. Fato. Não teve, na história. Ah, lá na era automobilística, quando deixamos de fazer transporte animal pelo transporte de combustão, mudou a vida de muita gente, mas não nessa velocidade. Exatamente. Então eu acho isso muito bacana. Eu só acho que vamos ser coerentes e congruentes. Perfeito. Você tem que ter coerência em tudo aquilo que você fala e aquilo que você faz. Perfeito. Legal. Não precisa comprar avião em cotas para falar que é dono de avião. Não precisa comprar carro bacana com 5 sócios para falar que você é dono do carro. Não precisa, gente. Não precisa. Entendeu? Eu acho assim, eu sou assim, eu penso assim. Perfeito. Agora, você hoje dentro do digital, mesmo sendo uma operação nova, tem imersões e consultorias, né, mentorias. Como é que foi o processo de desenvolvimento desses produtos? Paulo te ajudou? Como é que foi essa... O Paulo, né, meu sócio aí, ele acaba sendo o cara por trás que operacionaliza tudo. Eu vou dar uma coisa muito interessante, né? Há uns anos atrás, o Paulo falou, Lázaro, por que você não vende uma mentoria sua? Eu falei, porque eu não tenho tempo. Pô, mas você tinha que arrumar um tempo, vende uma mentoria, cara. Eu que estou do seu lado aqui como seu sócio, putz, cara, você vai aprender. Vamos vender uma mentoria sua, 40 mil? Eu falei, 40 mil nem minha mãe vai comprar. Não vou vender. Como não, Lázaro? Porra, você movimenta empresa de bilhões, você é um cara que saiu do nada, hoje tem a vida que você deseja, tal, vai ser. Não. Hoje, a minha mentoria custa 280 mil, 10 encontrinhos de 1h30 e tem fila de espera. E eu não faço. Eu não quero fazer mais, porque eu não tenho agenda para fazer mais. E foi coisa do Paulo e do time lá dentro. Tem um time mais ou menos da idade de vocês, todo mundo jovem lá dentro, que olha para mim e fala assim, faça isso. E eu costumei escutar e deu certo. A imersão da Capital Upgrade, quando eu fundei a Capital com o Paulo, era uma empresa para comprar e vender a empresa. No meio do processo, a gente descobriu que tinha uma carência enorme de gestão e treinamento. A gente foi migrando a empresa. Aí depois a gente descobriu que, putz, o pessoal que estava comprando a imersão é quem me via no Instagram. Aí eu falei, pô, então... Aí foi, sabe o processo natural, lei de Darwin? O darwinismo evolutivo. As coisas foram acontecendo. E sempre com esse time lá dentro. Pô, tava ali fora agora, você viu? Paulo chegou, pediu uma fulano, mandou você gravar 2 vídeos. Sim. No começo eu ficava até constrangido. Aí depois eu relaxei, entendeu? Aí eu tô fazendo, eu tô seguindo. Acho que tá sendo um processo de aprendizado enorme. O melhor dos dois mundos, né? É verdade. Exatamente. Entendeu? Então tá sendo um processo de aprendizado enorme. Uma coisa que me dá muito prazer também, sabia? Eu não sei se as pessoas exageram, mas, por exemplo, tem um monte de gente que entra lá no meu Instagram e fala assim, cara, o seu conteúdo, eu compilo ele e eu passo nas reuniões da minha empresa.
As reuniões de resultado da minha empresa, eu mando ver esse vídeo. Eu mando ver aquilo. Eu coloquei outro dia o podcast XYZ como dever de casa para os meus diretores assistirem. Eu falei, vocês vão assistir o podcast do Lázaro desse tal, e na reunião de resultado, na segunda-feira, nós vamos discutir ele. Cara, isso me dá um prazer enorme, porque você faz um negócio despretensioso, igual a gente está fazendo, e que tudo que eu estou falando aqui para mim é mais do mesmo. Mas para um monte de gente não é, né? E esse podcast, assim, ele foi um podcast mais técnico. Eu falei de alavancagem financeira, de múltiplos de EBITDA, de capacidade de endividamento, de geração de caixa, de SG&A, foi muito técnico. E aí, pro topo aqui em cima dos diretores, o cara mandou escutar e mandou os caras assistirem para discutir na segunda, e depois escreveu para mim, mandou foto da reunião de diretoria, entendeu? Pô, isso dá um prazer enorme, sabia? Transformação, né? Não tem jeito, cara. Dividir Legado. conhecimento de uma coisa que para você é tão mais do mesmo. Então, cara, olhar um DRE e fazer análise se o CMV está variando por causa do custo, por causa da venda, se o SG&A está ruim por causa disso, daquilo, se a for pago. Para mim, eu faço isso todos os dias. Então, assim, aí pro cara do outro lado, ele falando, cara, a gente viu o negócio anotando. Esse cara falou que o custo da mercadoria vendida, ele varia por causa disso, 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 e por causa daquilo. Pô, Lázaro, melhor do que a universidade. Não sei se as pessoas estão carentes, exageraram, mas assim, é um prazer enorme. Não, que legal, cara. Inclusive, falando de números, hoje são mais de 25 mil pessoas treinadas. Não é um número qualquer, então tem um lastro aí. Inclusive, quais são os temas mais impactantes que rolam nesses treinamentos, por exemplo? Que a gente pode bater um papo sobre aqui agora. Vamos lá, Capital Upgrade. 25 mil pessoas treinadas. Sabe por que é só 25 mil? Porque a gente faz olho no olho. A gente vai lá, senta com as pessoas dentro de sala. A imersão, que são 3 dias, a gente fala de cultura, foco principalmente, cultura, gestão de resultado e venda. Porque é o seguinte, a venda bota o dinheiro dentro de casa, a cultura segura esse dinheiro. Ah, Lázaro, e finanças? Está dentro de cultura. Uma boa cultura, ela passa por bons KPIs de finanças. Então, se a gente foca lá em venda, cultura, gestão de resultado, a gente tem boas empresas. E a gente faz isso presencial, por quê? Porque a gente acredita que eu consigo dar a mão para o empresário e fazer. Um outro segredo, todo mundo que está lá dentro, treinando, meus sócios, é todo mundo do mundo empresarial há muito tempo. Eu não pego um cara que teve um sucesso qualquer aí com um único case e boto ele para dar aula. Ele tem que ter história, senão ele não está lá dentro com a gente. Certo? Senão ele não está lá dentro. Se ele não tem história, ele não vai contar a história de outro, ele tem que contar a dele, então ele tem que ter história. Né? E existe essa carência, principalmente agora, como tem um monte de gente que, graças a Deus, está ganhando dinheiro no marketing digital, está precisando gerar governança na empresa deles, está precisando entender de indicador financeiro. E aí a gente descobriu que está ajudando. A empresa foi naturalmente migrando para esse lado. Né? Ligando para esse lado. A gente faz isso presencial. A gente vai chegar um dia ainda, né? Porque a lançar um infoproduto com bastante conteúdo, né? Que a gente não chegou ainda. Aquilo que eu te falei, a gente não era do digital, né? A gente era um monte de gente velha, coroa lá, mas é que assim, que a gente não era desse processo. Alguns de vocês falaram isso comigo, pô, Lázaro, mas não tem, você tem que ter, que vai ser muito legal, tal. A gente vai aprender a fazer. O dia que a gente puder criar um infoproduto com tanta qualidade que a gente tem no olho, que eu sei que dá para fazer, porque deve existir vários, né? Deve existir, a gente vai fazer. Pô. Que massa. Pô, que bate-papo sensacional, bate-papo né? muito bom, né, Carol? Sempre assim, né, cara? Maduro. Cheio de experiência. A gente costuma finalizar o nosso episódio. Eu gostei do maduro, que não é velho. Tá vendo? São as palavras certas. A gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Só que eu vou mudá-la um pouquinho. Muda. Vou falar... O que eu gostaria de extrair de você aqui é alguma mensagem que você pudesse passar para a galera que está começando a, principalmente, não só entrar no marketing digital, mas criar a sua própria empresa, tá passando ali os seus desafios iniciais, tá precisando escalar, tá precisando contratar gente, tá passando dificuldades com pessoas mesmo. O que você poderia dizer para essa galera que está no início da vida empreendedora? E vamos lá, a gente combinou aqui que não existe separação entre mercado digital e não digital, porque tudo é empresa. Perfeito. Essa separação prejudica. Então, o que eu posso dar é o seguinte, se você está com a fim de empreender ou está começando, empreenda naquilo que você conhece. Não tente inventar de ser dono da padaria se você nunca fez pão. Um monte de gente me procura falando assim, qual o melhor mercado para eu pôr meu dinheiro e eu investir? Eu falei, aquele que você domina. Sabe por quê? Tudo aquilo que você não domina, você fracassa. Então, o passo número 1 é
Coloque a sua energia, seu dinheiro e seu foco naquilo que você domina ou que alguém que está do seu lado domine. Tem que ter um expert. Tem que ter um cara de conhecimento profundo. Então você colocou sua energia ali. Segundo, respeite o processo de geração de caixa e de dinheiro dentro da empresa. Empresa vive de entradas menos saídas. Então, você tendo qualquer empresa, independente do tamanho, você tem que gerir as suas entradas e as suas saídas para você se sustentar no longo do tempo. Tecnicamente, esse é o primeiro passo. Segundo passo, para você fazer isso tudo, começa a ter gente do seu lado com a mesma mentalidade sua, com o mesmo mindset seu e com os mesmos objetivos. Se tem a mesma mentalidade, já tem os mesmos objetivos. Entendeu? Aí você vai escalando. Lázaro, e como é que eu faço para ter governança? Governança nada mais é do que fazer com que a empresa tenha processos, padrões que nada abale ela, né? Então você vai ser o quê? Você começa a se resguardar de gente boa e colocar no papel tudo aquilo que precisa ser feito e depois fazer com que essas coisas saiam no papel. É um beabá muito fácil, é um processo que você vai estar indo, mas tudo começa. Coloque seu dinheirinho, coloque sua energia, coloque sua boa vontade, sua intencionalidade naquilo que você domina. Não é naquilo que o outro está fazendo. É muito comum o cara falar assim, nossa, o fulano está ganhando dinheiro comprando e vendendo carro, vou abrir uma loja para mim. Você nunca comprou e vendeu um carro, você não sabe nem diferenciar um carro 4 cilindros, 6 do elétrico. Você vai dar errado, entendeu? Vai dar errado. Então a gente tem que pegar isso, foca no talento e lapida ele. Esse é um bom processo de entrada. Outra coisa, controle a ansiedade e respeite os times. Porque o que é seu vai ser, independente do processo, independente do tempo. O processo, para uns mais demorados, para outros menos demorado. Mas esse é. E outra coisa muito importante, nunca faça nada que abale a sua consciência. No mundo corporativo ou na vida pessoal, nunca faça nada que deixe a sua consciência transbordando de uma forma que você não durma à noite mais, né? Então a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Você só venda aquilo que você acredita, né? É esse tipo de coisa. Eu acho que é o processo normal, independente se é para quem está iniciando, é isso, tá? Não coloca o dinheirinho seu naquilo que você desconhece. Outra coisa muito importante, não traga seus amiguinhos para trabalhar com você. Traga gente que está afim de trabalhar e que entenda. Seus amiguinhos tomam cerveja com você, batiza seu filho, vira seu compadre, vai sair para passear férias. E é muito normal, quando você está começando alguma coisa, você é jovem, chamar os amiguinhos para trocar o processo. Chame aqueles que têm a mesma mentalidade e que têm talentos que você não tem, que têm o mesmo desejo e que queira fazer e realizar. Muito bom. Chave de ouro, hein, Carol? Chave de diamante. Que bate-papo fantástico. Muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo aqui com a nossa audiência. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito impactados, hein, Carol? Total. Você ficou impactada, né? Demais, demais. Eu que agradeço. Coisas que você falou aqui que eu fiquei pensando, aí você fica matutando, né? Muito. Aí você fica, não, eu tenho que fazer uma pergunta. Quase que esquece. Você fica Que legal, só cara. refletindo. Mas não terminamos. Não terminamos. Por quê? Nós temos os presentes. Presentinhos. Os mimos pra você e pro grande Paulo. Que tá ali. Que legal. Sim. Feliz demais. Pra acabar com a sua dieta, Inimigos da dieta, cara. mas com... Tá. Inimigos da carinho. dieta, mas carinhosos. Sim. Show de bola, gente. É literalmente pra agradecer Mas você sua sabe presença. que eu não sou um cara regrado demais, não. Tudo da vida é equilíbrio. Que bom, É o caminho do meio. que bom. É o caminho do meio. Tudo da vida é o equilíbrio. Eu não sou aquele cara neurótico, igual o nosso amigo Eric, né? Um abraço pra ele, Um porra. grande abraço pro Eric Widberg. Ali é neurótico. Mas o Ele, resultado tá vindo. também. o Eric, é o cara, a determinação dele passa do nível da neurose para ele conseguir o que ele quer. Tá certo, tá sendo bem sucedido. Exato. É o campeão. Mas é literalmente pra agradecer sua presença aqui, Obrigado. todo o seu tempo, conteúdos compartilhados. Eu tenho certeza que a galera que não te conhecia e passou a te conhecer a partir desse episódio vai querer te acompanhar. Então deixa aí suas redes sociais. Joia. Ó, me siga no Instagram, @Lázaro do Carmo JR, Lázaro com S. @Lázaro do Carmo JS. Show. Lázaro Perfeito. conhece, me siga lá, que aí a gente vai conversar bastante.
Eu tô tentando ficar mais disciplinado no digital. Tô colocando conteúdo, aliás, tem um time por trás de mim colocando conteúdo, cortando, pega isso aqui, né? Legal. Então é isso, eu acho que pode ajudar vocês. Que massa. Vai aparecer aí na tela pra você não perder, tá bom? Agora, quem ficou até o final desse episódio precisa fazer o quê, Marcelo? Pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou um like, por favor, né? A hora é essa. Já deixa seu like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um episódio e aproveita, deixa aqui nos comentários o que é que você tirou de insight desse bate-papo incrível que a gente teve com o Lázaro. E, Carol, onde é que a gente encontra essa galera bonita? No próximo KiwiCast é um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá. Tchau, Valeu. tchau.